Muitas pessoas ao redor do mundo associam a monarquia hereditária como sendo um movimento retrógrado, antiquado e até mesmo opressor. Mas a hereditariedade da monarquia foi a chave para o sucesso dos reinos cristãos, tanto na Reconquista como na expansão marítima pelo mundo. E a experiência com os visigodos mostrou o quanto a ausência de hereditariedade do poder é capaz de conduzir o país a um verdadeiro caos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como a monarquia hereditária salvou Portugal e a Espanha. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Para entendermos a importância da monarquia hereditária ibérica, é importante primeiro que conheçamos o problema da monarquia visigoda. Os visigodos eram um povo germânico oriundo da Escandinávia e que se espalhou inicialmente pela Itália, depois pela Gália, até se assentar na Península Ibérica. Os visigodos ganharam protagonismo durante o declínio do Império Romano. Esse povo saqueou Roma e conquistou a Península Ibérica, onde estabeleceu por fim o seu reino. E aí entra um ponto muito importante. A decadência do Império Romano, a grande lealdade dos bárbaros aos seus líderes, fossem eles legítimos ou não, a grande descentralização dos visigodos e o uso da violência como instrumento político vai fazer com que os nobres visigodos protagonizem muitas conspirações e traições na disputa pelo trono. E podemos ilustrar isso com vários exemplos na história. Sigerico, por exemplo, rei dos visigodos, reinou por apenas uma semana em 415, até ser morto por ter mandado matar os filhos de Ataúlfo, o rei anterior. Sigerico era de um clã distinto e queria consolidar sua dinastia no poder, e assim foi assassinado. Às vezes, as mortes vinham também dentro de uma mesma família. Temos o exemplo do rei Eurico, que cerca de 30 anos depois de Sigerico, se tornou rei dos visigodos, após assassinar o seu próprio irmão Teodorico II. Isso porque Teodorico já tinha antes assassinado seu outro irmão Torismundo. Já o rei Amalarico é outro exemplo, sendo assassinado por uma conspiração com seus próprios soldados o matando. E o seu sucessor, Teudes, também foi assassinado. Em 548, ele foi assassinado em seu palácio em Barcelona por um gótico que se fingia de louco. E, após isso, reinou Ágila I. No entanto, menos de 10 anos depois, um rival do rei Ágila I, chamado Atanagildo, chamou tropas bizantinas para dentro do reino a fim de combater o rei. Assim, com os bizantinos depondo e matando Ágila, Atanagildo pôde finalmente subir ao trono. Um visigodo chamar uma potência estrangeira como o Império Bizantino para ajudar a ocupar o trono já mostra o nível de conspirações que imperava entre eles, que envolvia inclusive agentes externos. Até mesmo a conversão dos visigodos foi cercada de conspirações. Uma luta entre o pai Leovigildo, que era ariano, e o filho Hermenegildo, que era católico, desencadeou uma guerra civil que resultou na morte de Hermenegildo. E o seu irmão Recaredo, se convertendo, seria o primeiro rei católico dos visigodos. No entanto, o reino, sendo católico, também não foi imune a conspirações. O rei Liúva II teve a mão cortada por um conspirador chamado Viterico, que queria restaurar o arianismo, e, em seguida, foi assassinado por ele. E, 8 anos depois, seria Viterico como rei a ser assassinado. O jovem rei Recaredo II é outro exemplo. Poucos meses após suceder seu pai, morreu violentamente em circunstâncias pouco explicadas. O rei Suintila, por sua vez, não foi assassinado, mas foi deposto por Cicernando, que é o rei que vai estabelecer de vez o sistema eletivo na monarquia visigoda. O rei Vamba também é outro rei deposto, e outros, como Hervígio, simplesmente usurpam o trono, com a crônica de Afonso III sugerindo inclusive que esse teria drogado o rei Vamba e ajudado em sua deposição. E um dos reflexos das traições entre os visigodos é o caso do último rei dos visigodos. Após a morte do rei Witiza, suspeito também de ter sido assassinado,
Ágila II e Rodrigo disputam a eleição pelo comando do reino. E, após Ágila perder, seus partidários chamam nada menos que os mouros islâmicos para adentrar na Península Ibérica e ajudar a depor Rodrigo, tal como os bizantinos tinham feito 100 anos antes contra Ágila I. Mas os mouros mostrariam-se diferentes. Decidindo ficar na Ibéria, eles não só não entregariam o poder para Ágila, como eles mesmos dominariam tudo, dando fim assim ao reino visigodo. E aí, vemos como a falta de uma ordem clara e liderança afetou a própria segurança do reino. Quando ocorre a invasão, Rodrigo estava no norte com todos os nobres visigodos, incluindo os condes da região sul, a Bética. As tropas de Tarik eram bem menores, e caso o conde da Bética tivesse permanecido em sua região, poderia ter facilmente vencido as forças mouras. Mas Rodrigo os manteve perto de si no norte, pois temia que, lutando sem os nobres, esses simplesmente o traíssem, talvez eles mesmos almejando o poder. E os temores de Rodrigo se mostravam verdadeiros. Na Batalha de Guadalete, com um exército muito superior ao muçulmano, o rei Rodrigo é traído pelos seus partidários e abandonado no campo de batalha para morrer. Os partidários dele, crendo que poderiam depois virarem reis e acreditando ser fácil depois vencer os mouros, abandonam o rei no campo de batalha. Mas o que se veria seria a progressiva chegada de tropas após a vitória de Tarik e a impossibilidade de recuperar o seu antigo território. Os mouros, em pouco tempo, graças às intrigas e traições visigodas, dominaram toda a Península Ibérica de forma avassaladora. Mas, como a monarquia hereditária ajudou a solucionar os problemas sucessórios? Como isso se reflete na estabilidade do reino? E a monarquia medieval era, afinal de contas, tirânica? Mas antes, precisamos falar sobre um produto muito mais durável que o reinado de um visigodo e que pode estar chegando com frete grátis na porta da sua casa. Estamos falando da Insider, uma marca brasileira que se destaca pela fabricação de vestuário de alta qualidade. Seus produtos são feitos com tecidos leves, super confortáveis e, o melhor de tudo, contam com a tecnologia avançada, como, por exemplo, a tecnologia anti-odor, ideal tanto para o dia a dia quanto para a academia, trazendo praticidade e estilo ao seu guarda-roupa. A Insider é parceira do canal História Ibérica e, por isso, você pode garantir descontos especiais em todos os produtos. Usando o nosso cupom IBÉRICA15 no site da Insider, você terá 15% de desconto em suas compras. Então, não perca essa oportunidade. Clique no link da descrição e use o nosso cupom para economizar e renovar o seu guarda-roupa com estilo e tecnologia. Após o domínio mouro da Península Ibérica, começa a se formar um reino que seria a gênese de um novo domínio político cristão na península, o Reino das Astúrias. E por mais que também houvessem conspirações em seu início, com episódios envolvendo Fruela o Cruel, a usurpação de Mauregato ou as lutas do Cantar de Mil Cid, nada se compara com o nível de traições e conspirações dos visigodos. Afinal, todos esses eventos que aconteceram com os visigodos foram em apenas 290 anos de existência do reino. Ou seja, em 290 anos, o reino visigodo esteve envolto em conspirações, intrigas, invasões, assassinatos e traições que marcaram o reinado de mais de uma dezena de monarcas. Por outro lado, nos reinados posteriores ao início da Reconquista, são poucos os episódios envolvendo grandes conspirações no mesmo nível dos visigodos. Isso porque os visigodos, ainda com costumes bárbaros, tinham a lealdade às lideranças, quer fossem legítimas, quer não. E como a própria monarquia visigoda não tinha regras de sucessão bem definidas, golpes eram situações possíveis e até prováveis. Antes mesmo de Cicernando estabelecer a monarquia como eletiva, em várias ocasiões o monarca foi simplesmente eleito sem qualquer parentesco com o rei anterior. Ou, às vezes, era um tio fora da linha de sucessão que tomava o trono do sobrinho. E, nesse sentido, os reinos ibéricos souberam combater esse problema e aproveitar o que havia de melhor nos visigodos, a sua descentralização
e apego às leis e costumes locais. De fato, apesar de terem leis e costumes regionais bem definidos, ficando longe de uma monarquia absoluta, os monarcas possuíam uma grande estabilidade, em geral, sendo sagrados como monarcas pela autoridade da Igreja e jurando defender os seus vassalos e súditos, ao mesmo tempo que recebiam juramento de fidelidade. Ou seja, o juramento medieval e a vassalagem eram contratos de mão dupla. O nobre tinha uma obrigação para com o rei, mas o rei também tinha para com o nobre. E isso foi algo herdado dos visigodos, mais propriamente do Quarto Concílio de Toledo. O rei visigodo se comprometia a respeitar os privilégios da nobreza e governar com justiça. E aí surge um ponto muito importante. Quando o reino visigodo se converte ao catolicismo, que era a religião do povo, a igreja passa a se fortalecer cada vez mais. E, com o tempo, os concílios da igreja passam a ser a mais poderosa instituição do Estado, assumindo um papel de regular o processo de sucessão por meio da eleição do rei. E o concílio determinava que os reis deveriam morrer em paz e os declaram investidos com as bênçãos de Deus, procurando assim acabar com a violência e os regicídios do passado. Ou seja, é por meio da igreja que surge no reino visigodo o contratualismo para submeter o rei a uma obrigação para com os nobres, e ao mesmo tempo atribuir um desígnio divino ao seu reinado, punindo com excomunhão quem jurasse fidelidade ao rei e depois quisesse matá-lo sem motivo. E aí devemos enxergar tudo como um processo. O Quarto Concílio de Toledo vai lançar as bases do tradicionalismo ibérico, onde o rei tinha uma missão de conservação dos seus súditos e de seguir também a lei dos seus súditos. E por mais que as conspirações ainda tenham acontecido após o concílio, como vimos inclusive com o último rei dos visigodos, a estabilidade na sucessão faz parte de um longo processo que vai envolver o crescimento do poder da igreja, bem como o surgimento de inimigos comuns, quer fossem os islâmicos ao sul, quer fossem outros reinos ibéricos cristãos. Inclusive, no século XI, já no âmbito da Reconquista, os reinos cristãos souberam aproveitar as intrigas que racharam os reinos islâmicos para avançar em seus esforços de reconquista de forma significativa. Ou seja, a estabilidade e a previsibilidade na sucessão auxiliaram o sucesso dos reinos ibéricos cristãos em sua expansão rumo ao sul. Além disso, o poder na península era também bastante descentralizado e o monarca, por mais que tivesse a estabilidade, não possuía a integralidade do poder. É possível ver isso por meio, por exemplo, das ordens militares, que constituíam um poder à parte no reino e, às vezes, tinham caráter transnacional. Muitas ordens militares, como os Templários, a Ordem de Santiago e a Ordem de Calatrava, conquistavam por elas mesmas cidades rumo ao sul, tocando a reconquista da península. A Ordem de Cristo, por exemplo, tomou tanto poder no final do século XV que por pouco não era mais poderosa e influente que o próprio Reino de Portugal, possuindo jurisdição de governo em quase todos os territórios ultramarinos portugueses. E a Ordem de Santiago, com Dom Álvaro de Luna em Castela, também adquiriu um imenso poder. Além disso, se o monarca não era desejado pelo povo, ele poderia sofrer resistência, como foi o caso da revolta dos nobres e das cortes contra a união entre Portugal e Castela, que gerou a Batalha de Aljubarrota e o surgimento da dinastia de Avis. E o sistema de cortes e leis limitava bastante o poder do monarca. É possível perceber o quanto, quando se estuda o Império Espanhol e o reinado do homem mais poderoso do mundo de sua época. Carlos V era rei de Castela, Aragão, Navarra, senhor de Flandres, que envolvia Bélgica, Luxemburgo e Holanda, rei de Nápoles, arquiduque da Áustria, conde do Franco Condado e ainda sacro imperador romano germânico. E sob o seu reinado, ainda são conquistados os impérios incas e astecas para a coroa de Castela. Mas, mesmo possuindo todos esses territórios e sendo de longe o homem mais poderoso do século XVI, ele deveria respeitar a lei de cada um de seus reinos individualmente. Assim, por exemplo,
Carlos não poderia tirar dinheiro da Holanda e da Bélgica para financiar as empreitadas de Castela no Novo Mundo, ou aumentar os impostos em Aragão para isso. Apenas os castelhanos arcavam com as despesas das empreitadas no Novo Mundo e também com os impostos para a construção de navios. E até mesmo quando Carlos quer comprar títulos como de Sacro Imperador e precisa de dinheiro dos cofres da coroa para empreender uma cruzada em Tunis, ele precisa antes pedir às cortes de Castela. Justamente por isso, a monarquia espanhola é chamada de monarquia policêntrica. Ou seja, ao contrário do absolutismo, em que o monarca é o centro, na monarquia policêntrica, os territórios, cada um com suas leis, estariam unidos pela coroa, mas, ao mesmo tempo, separados entre si por suas leis. E essa foi uma grande marca típica da monarquia espanhola. E a previsibilidade e estabilidade do governo resolveram até mesmo problemas criados pela consanguinidade. Temos o exemplo de Carlos II. Em decorrência de longas gerações de relações incestuosas e dispensas papais de casamento, nasceu Carlos II, filho de Filipe IV, que se casou com sua própria sobrinha. Carlos era acometido por uma série de deficiências físicas e transtornos mentais, e sendo estéril, não conseguia gerar descendência. E o rei tinha surtos psicóticos, não conseguia fechar bem a boca e tinha uma fraqueza e deformidade física digna de nota. Tudo isso atormentava muito o piedoso monarca, que também sofria com suas deformidades. Mas a própria corte das Espanhas trataram de resolver esse problema de Carlos. Seu reinado foi considerado por muitos um dos melhores da história do Império Espanhol, justamente porque ele nomeou os melhores ministros de cada área respectiva, o que permitiu um grande desenvolvimento do país. Podemos destacar, por exemplo, Fernando de Valenzuela e Juan Francisco de la Cerda, que, comandando a pasta da fazenda, conseguiram uma grandiosa deflação econômica, que melhorou consideravelmente a vida dos súditos do reino, com a moeda valorizada. Já outros ministros, como Marques de Vélez, aperfeiçoou o teto de gastos, organizou o orçamento público e reduziu impostos. O próprio rei era consciente de seus problemas e, justamente por isso, sabendo ele ser inválido, nomeou os melhores ministros por mérito e por entendimento do assunto, e não por status de nobreza. E justamente por isso, o Império Espanhol, pouco antes do fim dos Habsburgo, experimentou um grande governo. Claro, não poderíamos citar monarca por monarca, sob pena de a exposição ficar excessivamente longa, mas podemos ver a diferença da visão que se tinha no século XVI, por exemplo, ao se estudar os visigodos, da nossa visão atual. Em geral, se costuma analisar a monarquia hereditária e tradicional como algo retrógrado, absolutista e quase análogo à tirania. Mas no século XVI, a visão que se tinha era o contrário. A monarquia hereditária era o símbolo de continuidade, de seguimento das leis, estabilidade e segurança política que não se tinha com os visigodos. Inclusive, grandes nomes da filosofia política, como Diego Saavedra Fadiardo, estudaram a fundo o fim do Império Romano e o reino dos visigodos. E Diego, inclusive, escreveu sobre eles em conselhos a Filipe IV. Podemos destacar o seu livro, Corona Gótica, Castelhana e Austríaca, de 1648. Ou seja, modernamente, se analisa a monarquia do século XVII, por exemplo, esquecendo completamente como funcionava no século VIII. Ao pensarmos a Idade Média em geral, pensamos no século XI em diante, desconhecendo completamente os 291 anos de conspirações e instabilidades visigodas, que inclusive chamavam potências estrangeiras para invadirem seu próprio reino para terem o poder. Com guerras civis, reis que se assassinassem constantemente e agitações frequentes, Portugal e Espanha jamais teriam dominado o mundo inteiro. Foram necessárias uma série de reinados que pensassem a longo prazo para estabelecer as fundações da expansão de seus impérios. E hoje em dia, curiosamente, as ditas democracias modernas, que enxergam como retrógradas e absurdas o modelo tradicional, têm políticos que têm mais poderes que reis, que muitas vezes
não têm qualquer tipo de compromisso ou contrato com seus súditos, ou que pensam apenas de 4 em 4 anos, submetendo seus países sem saber a conspirações, entraves e crises dignas de reinos visigodos. E você, conhecia essa história? Imaginava como funcionava a monarquia visigoda e todo esse universo de conspirações? O que mais te surpreendeu nesse vídeo? Então deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho e aproveita e já se inscreva agora mesmo aqui no canal e confere os outros vídeos para que você possa se aprofundar e conhecer cada vez mais a história ibérica.